colocar na internet que o Diego está assistindo todas as aulas. O Diego está assistindo todas as aulas. E a outra aula eu gravei ela todo dia, ficou espetáculo. Você ri, né? Você estava aqui. A primeira aula eu gravei, ela ficou espetáculo. Quem gostou da aula? Amém. Ficou ótimo, sem som. Eu coloquei o microfone, não liguei o microfone. Sem som. Amém, glória a Deus. Está ligado agora? Lá no Brasil, a mal assistiu, ó, espetáculo, só está sem som. Você gostou da aula? Estava cá. Então, como funciona o reino de Deus? O reino de Deus funciona baseado em princípio. Deus, olha aqui, o nosso Deus. Está ligado o microfone agora, pastor? Tá, o nosso Deus. É Deus de princípio. O nosso Deus é um Deus de princípios. Guarde isso. Guarde isso. O seu Deus é um Deus de princípios. Ele não ele não quebra princípios. E ele estabeleceu o princípio para todas as coisas. Olha para mim. Por que você acha que a onda no mar, ela só vai até determinado lugar? Deus estabeleceu assim. Porque Deus disse, a onda só vai até aqui. Está na Bíblia isso. Quer que eu provo? Sim, pastor. Provérbios capítulo 8. Essa Bíblia é fresquinha, direto do céu. Não é nem que fala sobre isso. Tudo que existe no céu, debaixo do céu, acontece por conta de princípios estabelecidos. Ou seja, Deus estabeleceu, Provérbios capítulo 7. Ou 8. É 8 mesmo. Deus estabeleceu o princípio para todas as coisas. Então, todas as coisas funcionam baseadas nos princípios que Deus estabeleceu. Você que fica aí achando que as coisas acontecem Provérbios capítulo 8. Todos acharam? Amém. Vamos ver um pouquinho antes. 12. Não, mais um pouquinho. Não. Vamos ver aqui. 23. Desde a eternidade fungida, aqui é a sabedoria falando. Desde a eternidade fungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo fugerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros a fugerada, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Verso 27. Quando ele preparar, que agora fala de Deus, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mano. Ou seja, Deus disse, olha, para as águas do mar, vocês não passam daqui, vocês só vêm até aqui. Esse é um princípio que Deus estabeleceu. Então, presta atenção. Deus estabelece princípios sobre todas as coisas. E ordens, e leis. Está conseguindo compreender? E sobre a vida financeira, sobre a vida, dinheiro, finanças, prosperidade, também há princípios. E como que acontece? Então ele estabelece um princípio. E o princípio, ele é feito de X questões. Então, A mais B mais C igual a D. Isso é um princípio.
Amém. Então, se você tem o A, se você consegue juntar o B, se você vai lá e consegue juntar o C, logo, você vai ter o D. Com Deus é assim, irmão. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, presta atenção, Deus o que ele fez? Ele pegou todas as bênçãos, ele olhou para a Mansara, o rostinho de Mansara, todas as bênçãos, desde o primeiro dia de vida até o último dia de vida, todas as bênçãos que você vai precisar, toma aqui, estão todas elas aqui. Faz um pacote e vou colocar elas todas aqui. São todas as suas bênçãos. Já chegou. Está tudo lá. Bênçãos financeiras, bênçãos de trabalho, bênçãos ministeriais, familiares, tudo que você imaginar. Já está tudo lá. E agora? Por que não estou percebendo? Ah, pastor, por que eu estou aqui nessa pendura? Duas coisas. Quantas coisas? Duas. Elas estão esperando. Uma, você ainda não recebeu. Algumas delas, ou todas. Porque elas estão esperando. Uma, ou o tempo. Isso não tem jeito. O tempo da promessa. Porque se não chegou a hora ainda, não adianta o que você possa fazer. Se não está no tempo da promessa, se não chegou a hora da bênção, esquece. Ou você ainda não cumpriu o princípio para recebê-lo. Talvez você tenha um, mas não tenha o 2 e o 3. Talvez você já fez um e o 2. Ah, pastor, mas eu é que tenho que fazer. Ei, lembra que eu falei para vocês que é uma via de mão dupla? Com Deus é uma via de mão dupla. Você faz o possível e Deus faz o impossível. O impossível deixa com Ele. Agora você tem que cumprir o possível. Você que tem que crer. Você que tem que levantar a tua mão e profetizar. Você que tem que ajoelhar. Você que tem que orar. Você que tem que crer. Então você compreendeu, meu irmão? Você tem que vir aqui sentar e aprender. Você tem que estudar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que vir e você tem que fazer. Agora você não faz. Deus já fez a parte dele. Por quê? Já está tudo feito. Ele já deu. Está conseguindo compreender? Por quê? As bênçãos que ele já deu estão aonde? As bênçãos que ele já deu estão aonde? Efésios capítulo 1, lá. Efésios capítulo 1. Nos tem abençoado. Estarmos unidos. Estão em Cristo Jesus. Estão no lugar social. Regiões celestiais. Tendo todos os dons espirituais do mundo celestial. Só temos que buscar. Exatamente. Então presta atenção. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, as bênçãos estão nos lugares celestiais. O que são os lugares celestiais? Vocês já aprenderam isso? Oi? Onde é que isso já vai? Onde é que isso já vai, essa matéria? Não, agora deve estar mais perto, não é? Nós já sabemos tudo. O que são os lugares celestiais? Você já aprendeu isso. Os lugares celestiais é o segundo céu. Então, nós temos
Os 3 céus. Esse não está dando marca nada. Esse céu retangular, oi? Esse não está dando marca nada. Ah, tá ruim. Não, mas depois ele fica bom. Só jogar uma água. Então, não queria me aprofundar nisso, deixa eu ver a oração. Paulo foi arrebatado em visão. Ao terceiro céu. Que é o trono. Ele disse: conheça alguém. Não é aquela história tão mentira. Ele foi ele. Foi ele que foi arrebatado ao terceiro céu. Então, como que é o terceiro céu? O trono de Deus. Vamos imaginar que isso aqui é todo mundo que existe. Amém ou não? Então você vai ter aqui, posso até te dar um nome. Então você vai ter aqui o mundo de Aurânio, Epurânio. Mesorânio e Eporânio. Você vai ter o mundo de Aurânio, mundo físico, Mesorânio, mundo espiritual, e mundo de Eporânio espiritual. Consegue entender por que 2/3 dos anjos dos céus caíram? Se você for começar a entender na estrutura, justo o que existe é tudo triúnico, é tudo três. Enfim. Então, você quer que eu comece de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima. De cima? Então vamos lá. Então, aqui Está o trono de Deus. tem um monte. Você conhece ele como Monte Sião. Zion. Faz isso. O nome dele é o Monte Sião. Zion. Mas é o real. Aqui tem uma cidade. Posso dar um zoom na cidade aqui? Ah, meu irmão, você vai sair daqui hoje muito doido. Vou dar um zoom na cidade aqui, tá bom? A cidade ficou horrível. Alguém sabe que é cidade. Vou dar um zoom na cidade aqui. A cidade é quadrada. E ela tem 12 portas, 3 em cada lado. Conhece essa cidade aqui? Conhece essa cidade aqui? Quem conhece essa cidade aqui? Se não conhece ela ainda, Jesus vai conhecer ela, você vai morar nela. Ela é a Nova Jerusalém. Aqui. Amém ou não amém? Em cima dela tem umas nuvens. Nem sei quando eu vim parar aqui, depois que eu vi para você. Dentro dessa
cidade, você tem tudo isso. Dentro dessa cidade, tem esse trono aqui. Aí o que acontece? Está vendo isso aqui? Aqui é uma floresta. Ah, pastor, onde está isso na Bíblia? Você não lê a Bíblia? Esse aqui é o capítulo 31. Ele vai falar do grande cedro do Líbano. Você lê essa Bíblia, você sabe. Vem cá comigo. Aí o que acontece? Isso aqui é um grande mar. E essa água, ela sobe, e sobe essa água junto aqui nessas nuvens, e essa água cai e chove aqui sobre a cidade, e essa água que chove, presta atenção, olha lá, a irmã ali tem os desenhos todos, e essa água entra na cidade, corre por debaixo desse trono aqui, e passa um rio por debaixo desse trono. Você já leu isso no Apocalipse? Você já leu isso? É Apocalipse 4. Olha aí. Pedras afogueadas. Passa um rio por debaixo desse trono ali. E essa água desce por aqui, assim, ela desce por aqui, essa água. E ela cai aqui nessa praia, e aí sobe de novo e é assim sempre. E Satanás fez. Amém ou amém? Até aqui, tá fosse compreender? Comércio e tirar as pedras. Esse é o terceiro céu. É onde Deus habita. Amém. Dentro da cidade. Dentro da cidade, lá no trono dele ali. Está vendo aqui, ó? É que não é mais assim, você tem o outro, né, irmão? Qual? Onde tem dois tronos. Tem 2 tronos. Isso aqui era antes de Jesus. Eu tinha um trono. Tinha um trono. Está vendo aqui? Então tem uma plataforma aqui de cristal, os 24 anciãos e o trono dele. Aqui é o Pai, ele vai vendo ele. Vem aqui comigo. Mas não tem? Aqui é o terceiro céu, amém ou amém? Isso aqui é espiritual. Isso é espiritual. Aqui, de errado. Vamos fazer antes e depois. É o trono de Deus. Tem aqui o querubim ungido. Aqui embaixo. Este. Olha aqui. Vamos lá. Para a gente não perder tempo. Então, amém ou não amém? Era assim. Eu não sei. Olha aqui. Dizem, eu não sei. Você lembra do querubim? Quem lembra do querubim? Querubim ungido. O luzeiro. O luzeiro. Lúcifer. Sim. O coisa ruim, diabo. Sem vergonha. Ele era bonzinho. Só que aí ele fez aquela coisa toda, parece que conhece bem, a gente já falou sobre isso. E aí ele foi destituído. Amém ou não amém? E aí ele caiu. Ele vivia aqui. Amém? Ele vivia por aqui. Porque aqui vivia todos os seres celestiais. Viviam aqui. Ó, aqui. Eles viviam aqui. Os anjos aqui, ó. Aqui. Ó, os anjos aqui, ó. Eles viviam todos aqui, ó. Ó, ó. Todos eles aqui.
meio dessas árvores tinha umas congregações. Congregações igual essa aqui, a gente prestava culto ao Deus Altíssimo. Tinha umas congregações aqui. E aí ele caiu, amém ou amém? Amém. E ele foi lançado aonde? No segundo céu. Ele caiu, se ele está aqui em cima, ele caiu para cá. Para o segundo céu. Amém? Então ele caiu para cá. Deus lançou ele aqui. Então foi criado um mesorânio. Você conhece como lugares celestiais. Isso aqui tudo era água. Abre a Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 1. Ninguém tem imagem está à procura. Essa aí. Está aqui, está. Mostra. Está aqui, pastor. Está muito pequenino. Está muito pequenino. Ah, é aquela pequenininha, né? É. Eu acho que na época não deu para imprimir. Você leu esse texto aqui errado a vida toda, nunca se perguntou por que ele estava assim, nunca compreendeu nada disso. Gênesis capítulo 1, todo mundo achou? Então, vamos colocar o diabo aqui, ele já caiu, amém? Amém. Então ele já estava aqui. Então aí aqui, os cabelos que caíram com ele, levantaram aqui para ele um trono. E ele ficou aqui, sentado aqui no trono que levantaram para ele. Todos os outros diabinhos lá que caíram com ele, a terça parte. Isso tudo aqui é água. Amém ou não amém? Todo mundo achou Gênesis? Capítulo 1. Verso 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Baixo da expansão e sobre a expansão. Você achava que esse versículo 7 era Deus separando que águas? Dos mares e rios. Ah, para! Isso não é nem teologia, isso é português, gente. Ele fez separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Ou seja, ele fez assim, ó. E criou aqui Uma bolinha. aqui, ó. Aqui tinha água, certo? Não tinha água aqui? Não era tudo água aqui? Era. O que ele fez? O que ele fez? Separou. Agora só tem o que aqui? Vácuo. Você conhece como universo. Aquela bolinha ali, era uma bolinha que estava lá bilhões de anos na vida. Por isso que a Terra tem bilhões e bilhões e bilhões de anos. Ela estava lá um tempo. Bolinha dentro da água. Ah, pastor, você está muito doido. Abre comigo aí, 1 Pedro. Os cientistas descobriram que a Terra tem não sei quantos bilhões de anos. A Bíblia já falava isso há muito tempo, para as pessoas terem.
Vamos lá. Doido. 2 Pedro, peço desculpa. 2 Pedro lá no finzinho, lá, você pega Apocalipse, é o último. Aí você volta Judas, lá atrás, né? Apocalipse. Aí você vem voltando para o início da Bíblia. Judas, 3ª Epístola de João, 2ª Epístola de João, 1ª Epístola de João, 2ª Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Todo mundo achou? Se os cientistas tivessem achado, eles tinham economizado anos de estudo. Eles voluntariamente, verso 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e do meio da água subsiste. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 5. Esses bombadores esquecem que há muito tempo Deus deu uma ordem, os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água. Amém ou não amém? É isso. Ela é quase um espiritual do terceiro céu, né? Para explicar os lugares celestiais. Amém. Está vendo? Eu não faço aula sentido. Nós chegamos até o texto. Vai explicar os lugares celestiais. Os lugares celestiais. Então, os lugares celestiais, espirituais, são onde estão suas bênçãos. E Deus coloca elas aqui, o saco de bênçãos aqui, não foi o que a gente falou? Estão todas aqui, ó, da irmã Sara. Só que a Sara está aqui. E a batalha espiritual dá-se lá no segundo céu. A questão não é só essa. Primeiro que a irmã Sara está aqui, ó. Vocês já viram a Terra perto do Sol? Uma comparação? O planeta Terra perto do Sol? De resto. Vocês já viram uma comparação do Sol, a estrela nossa, com a maior estrela já conhecida? O nosso Sol quase que é invisível. Agora imagina a irmã Sara comparado com isso aqui tudo. Esse aqui é o universo físico. Os cientistas antigamente achavam que ele era infinito. Quem aprendeu isso? Eu aprendi isso na escola quando tinha uns 15 anos. Eu aprendi que o universo era infinito. Hoje, acho que o Lucas deve ter aprendido que ele é finito. Os cientistas já ensinam hoje que ele é finito. Ele é mesmo. Ele acaba aqui, onde começam os lugares celestiais. Olha só, é só ler a Bíblia. Eles tinham ganhado muito. Mas ó, presta atenção. Aqui é a irmã Sara, amém ou amém? Aqui todas as bênçãos que Deus tem para ela. Já deu, está dado. Algumas estão esperando o tempo da promessa, esse aqui já foi. Algumas estão esperando o tempo da promessa, essas, irmão. Não dá Há um tempo. essa tem que esperar. Mas tem muitas delas que não é o tempo da promessa, que está lá à sua disposição. Que você precisa só cumprir os princípios para tê-las. Essas, irmão, só depende de você. Mas olha a distância. Além de estar longe, elas são espirituais. Elas têm que se materializarem. É difícil. Segundo ou terceiro, aqui, quem é que é o domínio aqui? De quem que é o domínio aqui? Vamos falar a verdade de Deus. Era de Deus, o diabo luta para. Ele está
está lá e está cá. Está aqui o... Aqui não pode. Pois, tá. Olha aqui. Mas não deixa. Mas a gente Já ensinei. A Mas gente não tá- deixa passar. Ele caiu daqui para cá. Então ele está aqui porque não tem onde colocar essa praga. Então ele está aqui. Aqui ok. Aqui é o domicílio dele. Aqui é o domicílio dele. Aqui ele pode ficar. Deus falou para ele: olha, você está relaxado. Ali você pode ficar. Aqui não. Aqui Deus deu para o homem. Pois. É por isso que quando ele entra aqui, corre um risco sério. Por quê? Primeiro, ele é espírito. Ele não pode agir aqui porque aqui é físico. Como que ele consegue agir aqui? Nós damos localidade. Dentro de nós. É a única forma que ele tem. Pois. E quando ele entra dentro de nós, é aí que ele está enrolado. Porque se ele encontra comigo e com você, aí ele corre o risco de ser lançado para o abismo. E Jesus sabe disso. Ele sabe disso. Tanto é, e você também sabe que eu já te ensinei. Tanto é que quando Jesus chega em Gadara, os demônios que estão no homem louco correm diante dele, se prostram diante dele. A primeira coisa que ele fala: não nos lance no abismo. Sim. Nós somos poucos. Primeiro, isso não está no livro de João, isso está no livro de Marcos. Marcos é que conta. Por quê? Quando Jesus pisa na terra, ele está no abismo, porque na Gadara é uma praia com penhasco. Jesus pisa na praia, ele está lá em cima, ele desce e ele vem. E quando ele vem vindo, então Jesus está aqui, ele vem vindo, o homem, vem vindo, pastor. Jesus fala: sai, continua vindo. Aí ele fala para Jesus: que tem eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Que tenha contigo, o Deus do Filho Altíssimo. Vocês não entenderam? Marcos conta bem assim. Aí Jesus fala: qual é o teu nome? Porque Jesus volta lá. Volta lá de novo. Vocês não entenderam? Marcos conta assim. É assim que Marcos conta. Ele fala: vem, sai. O que tem a ver contigo, Filho do Deus Altíssimo? Ousadia dele. Que ousadia é essa? Qual é o teu nome? Que eu mandei sair e você não saiu. Região. Região. Aí Jesus sacou. Por quê? Para, pastor Guilherme. Por quê? Pera lá. Tinha 6.000 dentro. Eu mandei sair, saiu um. Os outros 5.900 continuaram. Aí Jesus falou: pera lá. Eu mandei sair, você continuou vindo na minha direção e ainda veio falar comigo. Não nos lance no abismo. Aí Jesus falou: qual é o teu nome? Legião, pessoa, números, blá blá blá. Não nos lance no abismo. Ah, meu irmão, pera lá, olha aqui para mim. Sério que você achou que o abismo que ele estava falando era aquele penhasco? Ah, para de assim. É muita imaturidade se você achar que ele estava falando daquele abismo. Demônio tem problema com o penhasco? Não. Vou ter que desenhar ali agora para você? Para você poder saber onde é o abismo? Não, não precisa. Sabemos que ele Quem sabe onde é o abismo? Levanta a mão quem não sabe. A mão, sem ficar pelo irmão Rodrigo do desenho. Não fica constrangido, não, irmão, eu também já queria mesmo. Ai, que engraçado. Sinceramente, irmão, você crente, bom de Bíblia, achava que o diabo não queria ser lançado num penhasquinho daquele de 50 metros de altura? Irmão. Você é muito menino. Ele estava falando de outra coisa. Ele estava falando de outro abismo. Por quê? Isso aqui. Aqui, os demônios, quando entram aqui no mundo nosso físico, estão ilegais.
A terra pertence ao homem. Eu estou querendo tudo, mas tem que falar, porque você vai ficar pensando nisso, depois você vai entrar na internet, vai ver, vai ler. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas Jesus já venceu. Amém. O problema é que ele não saiu. Jesus já venceu. Levítico capítulo 25, você não leu? Jesus já venceu. Jesus é o parente remidor. O problema é que ele não saiu da terra. É por isso que Jesus vai ter que vir tomar ela à força. Lá, Apocalipse capítulo 5. É que você não leu. Pastor, quando eu morro, eu vou para onde? Seu pai na fé tinha que te ensinar isso. Você. É básico, né? É básico, né? Não é básico? É básico. O marido de uma pastora veio conversar comigo uma vez, eu estava jogando bola. Fui levar ele lá para jogar bola e ele encostou comigo e falou: então, pastor. Ele fala aí, quando a gente morre, a gente vai para onde? Eu falei, como assim? A gente vai para o céu, a gente fica dormindo. Eu falei, vamos lá, irmão, senta aí. Tem que ser agora. Chamada é chamada. Senta aí que eu vou te explicar. Então, o que é o Hades? Lugar de tormento. É a morada dos mortos. É a morada dos mortos. É o lugar dos mortos. É a palavra grega para a morada dos mortos. E é a palavra hebraica. As duas falam do mesmo lugar, amém ou amém? Se você ler no Antigo Testamento a palavra Sheol, é a mesma palavra, é o mesmo lugar da palavra grega Hades. Eles falam do mesmo lugar, só falam de lugar de palavras diferentes. Amém ou não amém? Você pensa que é o inferno, mas é errado. Vou colocar aqui. Sheol. Vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Sheol é igual ao Hades, que é diferente do inferno. E é igual a cemitério? Não. Cemitério? É diferente de cemitério. Algumas traduções bíblicas colocam no Antigo Testamento, também no livro de Salmos, foi lançado no Hades, foi lançado a cova errado. Foi lançado a sepultura errado. É Sheol. Sabe onde você vai ver esse conceito aqui muito forte? Anota aí, vocês do jovem devem saber. Divina Comédia. Como? A Divina Comédia. Você vai ver esse conceito aqui muito bem distribuído lá. Dante Alighieri. Assim, um dano. Todo mundo conhece, né? Não, você não conhece. Já não é mais tão jovem. Mas não é tão jovem. Dante Alighieri é 1200 e tal, pelo amor de Deus. Vamos lá, volta aqui comigo. Onde eu estava, Jesus? Vou desenhar o Hades. O que é o Hades? Então, lá no Antigo Testamento, todas as pessoas. Olha aqui para mim. Nós temos que dividir a história em dois. Quantos? Dois. Antes e depois da morte de Cristo. Sabe teria o cerebrão ou não? Sei de Abraão. Então, antes da morte de Jesus, todas as pessoas que morriam iam para o Hades. Uns podem sair de Abraão e outros podem. Então, o Hades tem, primeiro, um portão. Sim. E o Hades tem um lugar conhecido como Seio de Abraão. Para onde iam as pessoas justas. Então, todas as pessoas que morriam antes
que eram justos, iam para o seio de Abraão. Que na verdade, agora você vai começar a fazer conexões, era uma mesa. Onde as pessoas se sentavam ali, conheciam ali. Ô Davi, como está? Que vitória, hein? Só vitória. Nossa, é difícil falar os nomes aqui, porque senão sério. Cadê o Sansão? Sansão não veio? E o seu filho Salomão? Enfim. Aleatório, tá vendo? Então, seio de Abraão. Aqui no meio é um abismo. Um cânion, pensa num cânion, igual aquele Grand Canyon que tem nos Estados Unidos. Um cânion enorme. Mas que dá para ver. Quem está aqui consegue ver quem está aqui. Você vai entender bem isso aqui na parábola do rico e do Lázaro. E aqui não é bem assim, né? Porque aqui você tem um caminho assim, um caminho assim. E aqui é um lugar que chama lugar de tormentos. Esse aqui, muito bem-vindo. Não, aqui não para você. Não vou lembrar aqui para ninguém, né? Muito prazer. Se você conversa com alguém, é o inferno. Todas as pessoas que morreram, desde Caim até o último que morreu nesse exato instante, é para lá que vai. Ainda. É para lá que eles vão. Quando alguém te pergunta, irmão, mas passou tudo isso, você precisa saber. Porque um dia alguém lá no mundo vai te perguntar. Vai por mim, se já não te perguntaram, eles vão te perguntar o que é o inferno. Onde que é isso? Por quê? Por quê? Porque eles morrem de medo de ir para lá. E você também. Então, presta atenção. O seio de Abraão, até Jesus, os justos iam para lá. O lugar de tormentos, que é o verdadeiro inferno. Todos os condenados vão para lá. Até hoje. Então, aqui, está bombando. Está cheio de gente lá. E lá é sofrimento. É só sofrimento. Quem é que vai para lá? As almas. Bem? Por que as almas? Porque o Espírito foi para Deus. Mas o Espírito do condenado vai para Deus? Claro. O Espírito também pertence a Deus. O Espírito tem nada. O Espírito tem nada. O Espírito volta para Deus. O corpo vai para a terra. E a alma vai para lá. Está bem? E aqui tem um abismo. Amém ou amém? Amém. Olha aqui. Vem comigo, não acabou ainda. Não te disse ainda para onde quer que o demônio vai. Lá no fundo do abismo, aqui tem tipo uma tampa de um poço. Sabe um poço? Lá no fundo desse abismo tem uma tampa, tipo um fosso, tipo uma tampa de um poço. Que lá é o mais profundo abismo, conhecido como Tártaro. Olha aqui para mim que isso é importante. Todo demônio lançado lá não pode sair de lá. Agora você entende por que os demônios, quando encontraram com Jesus, falaram para ele: não nos lance no abismo, porque se
demônios do abismo, eles não poderiam sair de lá. Porque os demônios que estão lá, os demônios que estão lá dentro, são chefiados, liderados por um demônio chamado Apolion. É um demônio poderosíssimo. Depois você vai lá ler sobre ele lá nas Escrituras, está em Apocalipse. Ele vai ser solto lá no Apocalipse durante a grande tribulação. Ele e todos os demônios dele, para poder atormentar as pessoas durante 5 meses e meio. Ele vai atormentar tantas pessoas que as pessoas vão desejar a morte e não vão conseguir morrer. Então, todo demônio, o que acontece? Então, por que aqueles demônios não queriam ser lançados no abismo? Porque eles sabem que quando eles são lançados lá, eles não podem sair. Quando eles são lançados lá, automaticamente eles já entram lá, Apolion já pega eles, e eles tomam uma surra. Por que eles tomam uma surra? Porque agora eles não podem voltar para cá, para poder fazer as coisas que tem que fazer, ou seja, já perdeu o demônio, ou seja, perdeu o soldado. Por quê? Porque foi manifestar numa pessoa, num xexerê qualquer dentro da igreja. Por isso nós temos autoridade de mandar os para lá. Em nome de Jesus. Se todo crente mandasse ele para o abismo, quantos demônios a gente já não tinha resolvido? Mas o seu pai na fé não te ensinou isso. Amém ou amém? Alguma dúvida sobre o Wes? Depois de Jesus, os muito bem lembrado. Depois de Jesus. Então, depois de Jesus, o que acontece? Depois de Jesus, então Jesus. Ô meu irmão, se eu pudesse contar para você, que eu não tenho tempo, deixa eu ver. Se eu pudesse contar para você o que Jesus. Ô meu irmão. Você acha que Jesus ficou lá, veio lá naquela cruz, sangrou igual coitadinho? Ô meu irmão. Ô Jesus. Quando ele saiu daquela cruz, você não viu? Ele desceu, o corpo dele estava pendurado na cruz, você não viu? Ele desceu, ajoelhou, a alma dele estava fraca. A Bíblia vai dizer que, olha, Deus, o Pai, saiu, levantou do trono. O Pai levantou do trono, chamou um querubim e falou: vem cá. Já li esse texto, já li para você, não li? Vem cá. O Pai montou em cima do querubim e desceu nas asas do querubim até o Gólgota. E ele estava ajoelhado, Jesus, a alma dele, estava ajoelhado no Gólgota. E o corpo dele lá. E os soldados fazendo chacota com ele e a alma dele lá. E o Pai chegou e começou a dar força para ele, levantar ele. E os demônios em volta querendo pegar a alma dele, porque são os demônios que pegam a alma das pessoas. Quando a pessoa morre, os demônios vêm pegar a alma da pessoa para trazer para cá. Então os demônios estavam em volta dali do Gólgota para pegar a alma dele. E aí o Pai veio, levantou ele e chamou Miguel. Miguel! O Miguel é o anjo de Jerusalém. Traz aqui a armadura dele. Eu li o texto para vocês, não li? Eu li o texto para vocês. Colocou assim na perna dele, passou. Colocou na outra perna a armadura. Colocou o peitoral nele. O capacete dele. Levantou ele. Falou: agora vai, meu filho. E os demônios não sabiam quem ele era. Os demônios falaram: que história é essa? O que é isso? O que está acontecendo? Os cães de Bazão, porque tem demônio que parece cão demoníaco. Tem demônio que parece touro. Sabe esses de filmes? Tem demônio que é assim. E foram para cima dele e quer que eu leia o texto? Você achar que eu estou mentindo? Não tenho tempo. Outro dia eu de novo. Porque eu adoro esse texto. E o Satanás estava no sabor, o Satanás não sabia para onde ia, porque ele foi lá ver. E ele catou o diabo, meu irmão.
E a pancada foi tão grande nele, e a pancada foi tão grande no diabo, que o terremoto deu para sentir na terra. Você acha que aquele terremoto que deu aqui na terra foi assim aleatório? Não é graça, meu irmão. E aí desceu e entrou por aqui. E quando ele entrou por aqui, por essa porta, primeiro ele bateu, o diabo bateu tanto, porque o diabo não queria dar a chave para ele. Dessa chave, porque essa chave me pertence, a chave da morte, se fosse essa chave me pertence. Desceu e entrou por aqui. Agora imagina que esse portão aqui, eles ficam rodeados de demônios, um de cada lado. Agora imagina Jesus passando no meio e eles ajoelhados. Jesus entrando no Hades, com a chave na mão. E ele veio por aqui, e eu imagino que esse aqui sem dúvida, esse aqui era Jó. Porque ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sabia que mesmo que fosse em carne, eu veria ele. Ele disse no livro dele. E aí, ele chegou até aqui, Jesus veio até aqui, e olhou para eles todos e falou, espera lá que eu já volto. Já volto. Ele veio até aqui, falou para esses daqui, olha, eu era aquele cordeiro que vocês deveriam ter sacrificado. Eu era aquele pelo qual vocês deveriam esperar. Porque esses aqui não viram a Cristo. Então, não poderiam ser salvos crendo em Cristo, porque não viram, mas foram salvos na esperança de que Ele viria. Às vezes não. Então Ele proclamou a vitória sobre esses aqui. Isso tudo, e o corpo dele estava lá na cruz. Foi retirado da cruz, e ele estava aqui, fazendo isso aqui tudo. Foi posto na cripta. E aí ele falou para essa malta aqui, olha, espera lá que eu já volto. Vocês não vão ficar aí não. O corpo dele lá na cripta, fecharam a pedra. Aí daqui, presta atenção. Demorou quantos dias? Quantos dias? Ele ainda teve que ir lá no santuário santíssimo entregar o sangue. Ele ainda teve que entrar lá no santuário lá de Deus, no céu, lá no terceiro céu. Ele teve que fazer muita coisa nesses 3 dias. Já você compreendeu ou não? Você acha que foi rápido ou foi curto? Demorou muito tempo. Depois que ele foi lá em cima, oh Jesus, não precisa abrir não, deixa eu abrir aqui rapidinho. Você acha que foi rápido? Ele subiu, entrou no trono, foi lá diante de Deus, passou diante dos anjos falaram, quem que é esse? Quem é esse aí que está vindo? Aí não olhou assim. Pera lá. Não sei quem é não, quem é esse? Já lê sobre isso comigo. Salmo 68. Estou dando essa cara de quem não acredita em Deus. Eu não gosto. O pastor está tão empolgado. Salmo 61. Marca aí o Salmo 68, põe uma fitinha aí. 68.
Então Jesus está lá embaixo do Hades, amém ou não amém? A alma dele. Vem comigo, olha só. Salmo 24, volta lá. Deixa marcado 68 e volta no 24. Então ele está lá no Hades. Aí você vai lá no 24 agora. Salmo 24. Todo mundo achou? Sim. Verso 3. Salmo 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Aí, presta atenção. Então, na hora que ele está subindo, aparece um homem. Lembra que eu falei que tem uma cidade lá em cima? Então a alma dele subiu. E ele vem a alma dele caminhando. Aí chega na cidade, aí tem 2 anos na cidade, olha lá. Quem é esse? E fala: Botões já brancos. quem é? Quem é esse aí que vem aí? Aí aqui o pessoal olha. Ei, é aquele que estava lá embaixo. Aí agora ele vai falar esse texto aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Aí o outro anjo perguntou: quem é esse Rei da Glória? Porque nem foi ninguém aqui. É Deus o Senhor. O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Então, aí ele entra, amém ou amém? Amém. Ele entra, deixa o sangue dele lá como preço, porque não foi o preço que te pagou? Foi. Você nunca se perguntou? Você gosta de falar que foi o sangue dele que te comprou, mas você nunca perguntou onde está o sangue dele? Então ele foi lá pagar. Então quando ele paga com o sangue dele lá no trono, quando ele põe o sangue dele lá, o que acontece? Está pago. Aí o que acontece com a alma dele? Pergunta para mim o quê? O que, pastor? Ele abre o olho na sepultura. Dando glória a Deus agora. Quando ele deposita o sangue lá no céu, a alma dele desce na hora para o corpo. E aí ele ressuscita dentro da sepultura. Glória a Deus. Só que a perna está fechada. Ainda tem mais coisa para fazer ainda. Tem mais coisa para fazer ainda. Tem que buscar. Mal daqui está lá ainda. Só que o corpo dele já não é mais o mesmo. Não. Glorificado. Conseguiu compreender ou não? Então ele vai, desce lá, agora você vai para o Salmo 68. Verso 16. Por que saltais ao monte elevado? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares e milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, que carros são esses? Carruagens de fogo. Então ele desceu, ressuscitou, desceu aqui, E levou todos nas carruagens de fogo. pegou todo mundo que estava aqui, colocou nas carros e carros, Nas carruagens de fogo. ou seja, esvaziou aqui o seio de Abraão, colocou todo mundo na carruagem,
e subiu. Está vendo aqui? Olha só. Levaste cativo o cativeiro. Por quê? Essas pessoas que estavam aqui estavam Cativos. Que cativeiro vocês achavam que era esse aqui? Aí ele sobe, leva essas pessoas todas lá para cima, larga essas pessoas lá numa das dimensões da Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém tem 3 dimensões: era, é e será. Essa era já foi, não funciona mais. Essa era lá na época do zero, blá blá blá, coisa e tal. Essa é onde está o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não, peço desculpas. Onde está Deus? Deus é sempre é. Deus é sempre é. E tem o será. Amém ou não amém? Essa malta aqui, que já são almas, foram levadas para o... Será? Ou é? Não. Só são almas. Só são almas. Só são almas. Estão aqui. Tem mais gente ainda. Que ele pegou. Lembra que eu falei para vocês? Que ele pegou mais gente. A carruagem saiu daqui e pegou mais gente. Ai, irmão. Para de orar essa cara. Mateus capítulo 27. Você não lembra, irmão? Olha, eu vou sair daqui. Não falei nada sobre prosperidade assim. Nada. O mundo totalmente assim. Amém. Mas é Deus que está falando. Amém. Mateus capítulo 27, todo mundo achou? Tem um desenho desse aqui para você compreender bem. O problema é que tem muita seta, sobe e desce, não sei o que vai, que sobe, que desce. Mas você precisa compreender isso aí, irmão. Se você não sabe para onde você vai, se você não sabe quem morreu, para onde vai, se você não sabe, você não sabe nada, você não sabe nada da tua vida cristã. Se você nem sabe para onde você vai, complicou. Mateus 27, todo mundo achou? Verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, tem 2 tipos de pessoas. Quantos tipos? 2. Almas que estavam aqui, Não sei da só almas justas. E vamos falar de salvas, pode ser? Pode ser? Salvas. Almas salvas. Ele pegou, colocou na carruagem e levou para a Nova Jerusalém. Amém, amém? E meteu elas no Será. Aqui no Será só tem almas. Mas tinha ali uma meia dúzia de corpos. Com almas. Por quê? Tinha umas almas aqui, uma meia dúzia aqui, umas 10 ou 12 ou 20, enfim, que ressuscitou com Cristo. Quando ele morreu, ressuscitou. E aí o que ele fez? Passou lá e pegou ele também. Só que esses estão onde? Esses têm alma. E também tem corpo. Esses estão onde? Não é. Esses já estão aqui. Por quê? Porque esses aqui já têm corpo. Transformado. Conseguiu compreender ou não? Por isso que quando você morrer, Com o corpo transformado vai para o é. por isso vai para mim. Faz conta. Faz conta que o arrebatamento é agora. Glória a Deus. Agora. Maranata. A primeira coisa que vai acontecer. Vai ser desse jeitinho aqui, igual aqui. A primeira coisa que vai acontecer, algumas pessoas vão ressuscitar. Todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então, a primeira ressurreição. Igual foi aqui, igualzinho.
com Ele no céu. Então, faz conta que o arrebatamento é agora. Daqui a pouco, enfim. Então, a primeira coisa que vai acontecer, todos os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Como foi aqui nesse dia, em Mateus 27. Então, um monte de gente ressuscitou. As almas deles estavam aqui. E ressuscitaram. E ficaram por ali perambulando. Mas o que está acontecendo? Enquanto isso, Jesus fez a obra dele, desceu lá, pegou as almas no Hades e depois passou e pegou eles também. Amém ou amém? Amém ou amém? Meu irmão, imagina essas almas que morreram e ressuscitaram pregando sobre Jesus naquela época. Não estava aqui mais, irmão. Para de graça que você achava isso. Você achava isso? Que essas pessoas morreram, ressuscitaram e ficaram ali e apareceram. A Bíblia falou aqui que eles apareceram na cidade. Você acha que eles apareceram na cidade e ninguém mais assistiu a Jesus? Jesus passou lá e pegou eles. Pastor, prova para mim que eu vou embora. Prova para mim, pastor, que Jesus pegou eles. Prova, pastor. Hebreus capítulo 12. Hebreu. Está calor aqui ou só eu? Aqui minha aula está aberta aqui. Introdução à aula. Amém. Glória a Deus. É melhor poder assim. Então, primeiro eles ressuscitaram. Amém? Segundo, as almas. Então, primeiro, o arrebatamento daqui a alguns minutos. Primeiro, um monte de gente vai ressuscitar. Vai ser lindo. Segundo, o seu corpo vai ser transformado. Por que o seu corpo vai ser transformado? Pergunta para mim por quê? Por quê, pastora? Porque o seu corpo tem que ser igual ao deles. Para ir para onde? Por quê? Primeiro, olha aqui para mim. Eu vou desenhar de verde para você entender. Essa malta aqui tem corpo verde, amém? Por quê? Tem corpo transformado e alma transformada, amém? O arrebatamento é daqui a pouco. O que vai acontecer primeiro? Vai um monte de gente ressuscitar com corpo verde. Só que o seu corpo, que ainda está vivo, é azul. Ou seja, o seu corpo não é compatível com eles. Então, o seu corpo tem que ser transformado para ser igual ao deles. É por isso que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. E num piscar de olhos, vocês tereis o corpo transformado. Ou seja, o nosso corpo vai ser transformado para ficar igual ao deles. Aí então a gente pisca e o nosso corpo fica transformado, igual ao deles. Aí sim podemos ser arrebatados em nível de igualdade. Seremos, já somos, porque já aceitamos isso. Amém. Amém ou amém? Jesus. Você abriu aí, depois do capítulo 2, preciso de provar ele nessa malta aqui. Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas chegastes ao Monte Sião, olha aqui o que ele está dizendo, está vendo? Mas chegastes ao Monte Sião. O que tem no Monte Sião? A cidade de Deus. Acabei de desenhar ali. O que tem no Monte Sião? A Nova Jerusalém. Jerusalém. Mas chegaste ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Então, essa malta aqui, que já está lá, já estão lá, já tem corpo, já tem alma, é a igreja dos primogênitos. E essa malta aqui é a universal assembleia. Não.
Aleluia. Claro que não acontece todas as denominações fazem parte. Está conseguindo entender? Ou seja, para a gente finalizar, tenho mais 2 minutos. No seio de Abraão, não tem mais ninguém. Por quê? Todos os justos agora, quando morrem, eu, faz conta, saí daqui, estou cheio de calor, morri ali fora. O anjo vem, como acontece? O anjo vem, porque eu já estou selado. O meu espírito, o seu espírito, para responder a sua pergunta, o meu espírito, o seu espírito, ele brilha. Porque o meu espírito está selado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o meu espírito é testificado de que eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador da minha existência. Então, quando eu morro, o meu espírito sobe para Deus, e quando chega até Deus, todos os espíritos vão para Deus. Deus pega ele e olha, opa, manda um anjo, vai buscar. O anjo vem buscar minha alma. Os demônios podem até tentar pegar, mas o anjo vem e pega a minha alma. Então está aqui a alma do Eric caída aqui na terra, sei lá, onde é que está aqui em Jerusalém. O anjo vem buscar. Pega a alma do Eric, levanta a alma do Eric. E ele vai levantar e vai abrir o olho e vai ver assim umas pegadas de sangue. Porque Jesus inaugurou um novo caminho. E eu vou seguir essa pegada. E o anjo vai me escoltando por ela. Até eu chegar. Ou será? Ao será, porque eu não tenho corpo ainda. E mesmo que eu ande no vale da sombra e da morte, porque eu tenho que passar pelos lugares celestiais. Lá é escuro. Não estarás comigo. Louvado, já me consome. Preparas uma mesa de bênçãos na Você presença chegar de aqui Deus. em uma mesa esperando. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Mais ou menos assim que acontece. Agora, se ao contrário, quando alguém morre, não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua existência, o Espírito chega até Deus. Deus olha, não está testificado nada lá. Da mesma forma que Deus fala para o anjo, Deus fala para o outro anjo, fala, pode levar. Porque ele é um justo juiz. Então o demônio vem, pega essa alma aqui, leva lá. É desse jeito. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da existência, ainda dá tempo. Amém ou não amém? Glória a Pega em Deus. nome de Jesus. Aleluia. Quem aprendeu alguma coisa aqui hoje? Amém. Olha, tem um desenho aqui, olha o que eu fiz uma vez, olha só, está até apagado. Isso tudo que a gente falou. Olha aqui, tem um desenho aqui para eu montar. Olha aqui, o caminho aqui. Tem até os versículos aqui. Glória a Deus, né? Aleluia, Jesus. Isso é o princípio. Cumpre o princípio e vai de um lado para o outro, entendeu? E olha aqui, o diabo sabe disso. Ele sabe que Deus tem um princípio. Ele sabe que se você cumprir um princípio, você é imbatível. Ele sabe que se você cumprir um princípio, você não tem ninguém, olha, você é imparável. Ao mesmo tempo, ele sabe que se você não cumprir o princípio, não há nada que possa pará-lo contra você. Então, meu irmão, cumpra com os princípios de Deus, Amém. você vai ser Assim imparável. seja. Bom, vamos entregar nossa oferta para o Senhor, os nossos dízimos, tudo aquilo que você já separou na tua casa, aquilo que você já doou, aquilo que você já reservou. Se você ainda não reservou, reserve agora. Um envelopezinho. Consegue pegar lá no favor? Um envelopezinho. Você diz uma oferta? É? Eu vou lá pegar. A pastora pega.
Amém. Quem está feliz? Amém. Aleluia. Vamos louvar a Deus com gratidão aos ofertados. Amém. Pai, te agradecemos pela tua palavra que é viva e poderosa. Amém. Ó Senhor, para nos abençoar, para nos ensinar. Com gratidão, Pai, louvamos e agradecemos o teu nome por tu teres levantado homens e mulheres para ensinar a tua palavra. Assim Senhor. seja, Senhor. Nós podemos estar neste lugar para receber. Oh, glória, oh, glória. A cada dia, Senhor. Nós entregamos a nossa vida no teu altar, Senhor. E clamamos porque tu és o bom oleiro, aquele que trabalha em nós, aquele que endireita as nossas veredas, aquele que cuida de cada um de nós, Pai. Que rogo, Senhor, que os nossos olhos possam estar voltados para ti e esperar em ti em cada momento, Senhor. E neste momento ajuda-nos a ser igreja, a igreja que anuncia, a igreja, Senhor, que transmite essa luz, a igreja, Pai, ó Deus, que transforma este mundo. Por isso, Senhor, vem abençoar-nos, vem nos guiar em toda a verdade. Que a tua mão esteja sobre nós em cada momento. Nós te agradecemos, ó Pai, por este tempo, ó Pai. Podemos aprender a tua palavra, continua dando capacidade e inspiração ao teu servo. Amém. Assim seja, Senhor. Assim seja, Pai, Senhor. acompanha-nos a nossa casa, dando, Senhor, uma noite de descanso, uma semana abençoada. Tudo entregamos no teu altar, com gratidão, no nome e no poder de Jesus Cristo. Amém. 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 Assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, estamos uma semana abençoada, já sabem. Domingo, 10 da manhã. Já estaremos para louvar a Deus. Assim seja, Senhor. Amém. Aleluia, Jesus.